Bom, hoje a gente vai dar continuidade ao que o Daniel, do estudo que o Daniel deu antes, que era Eu Tenho Liberdade, parte 1. E agora a gente vai ver Eu Tenho Liberdade, parte 2. O que a Tess traz para a gente ela traça uma linha e ela vai fazer um paralelo entre o Israel antigo e o Israel moderno. E, ao fazer isso, ela fala antes da linha dos discípulos, né? E o que ela quer fazer é nos mostrar a semelhança e a repetição dessa história que vem de encontro agora ao próprio movimento, que está se repetindo e acontecendo no nosso movimento. Então, a gente vai começar lembrando que se a gente traçasse uma linha dos 144 mil, seria assim, traçássemos uma linha com o fim do Israel antigo, nós íamos ver que o decreto dominical ele vai se alinhar aos 34 depois de Cristo. Então, eu vou começar fazendo uma linha. Deixa eu mudar. Lembrando que o que os liberais defendiam nesse período era a abolição eles defendiam a abolição e o globalismo. A gente deixar na memória. Então, se a gente fosse fazer a linha dos 144 mil, seria assim. Nesse caso, a gente fazendo a linha dos 144 mil, não para nós, mas sendo os mileritas como esses 144 mil. Então, começaria em 1798, depois nós teríamos 1840, 1850, depois nós teríamos 1861, 1862 e 1863. Essa linha, ela seria a linha dos 144 mil se Cristo tivesse voltado em 1863. Então, o que eu acabei de dizer é que em 1850 seria o decreto dominical. Depois, em 1860,
1861... não, primeiro vamos continuar fazendo o seguinte. Nós temos nós temos essa linha, que seria a linha dos 144 mil, se Cristo tivesse voltado em 1863. Então, Cristo não voltou. E a gente sabe por quê. Nós vamos ver melhor. Então, nós vamos fazer um fractal disso aqui. E a gente vai colocar como um fractal milerita. Seria isso aqui. Linha milerita. Então, essa linha é a linha do primeiro grupo sendo chamado para sair das igrejas protestantes. E a intenção da Ancien Thèse é fazer uma linha diferente, ou seja, se a gente for para 1861, a gente sabe que aqui os mileritas já falharam, certo? Eles já haviam cometido o erro aqui com relação ao segundo anjo e eles já haviam sido espalhados ali. Então, o que aconteceu é que, ao ser espalhados aqui também, eles já rejeitaram a mensagem, né? A mensagem de tempo, que é o 2520, que é a chave que abre esse período, né? De tempo, o tempo. Então, em 1861, já acontece, já é perpetuada essa falha. E após essa falha, o que eles precisam fazer? Eles vão precisar fazer, o que eles vão precisar fazer para continuar nessa história é se manter como uma igreja. Então, em 1862, aqui, seria a nossa colheita. E eu vou colocar aqui que 1861 é o fechamento da Porta da Graça, 1862 é a colheita, e 1863 a gente sabe que seria a segunda vinda, naquele período. O que seria para eles? O que seria para eles esse período? Aqui. Esse período seria o período que ocorreu a Guerra Civil, tá? O tempo de angústia deles seria a Guerra Civil. Foi a Guerra Civil. E, traçando, então, um paralelo, a gente vai ter aqui embaixo o nosso tempo presente, então, seria 2019, 2020 e 2021. Então, porque nós já passamos pelo fechamento da Porta da Graça e quando ela está dando esse estudo, nós estamos exatamente aqui, em 2020.
E qual é o nosso período de angústia aqui? Alguém quer responder? Qual o período de angústia que nós estamos passando aqui? Qual o período? Não, o tempo de angústia? Tempo de angústia de Jacó. Obrigada, Mari. Então, aqui a gente está passando o tempo de angústia de Jacó. E para onde aponta esse tempo, esse período? Como eles aqui nessa história estão passando por um período de desorganização, né? Está totalmente desestruturado. Não há ordem entre eles, né? E aqui já se encontrava um caos. Então, esse processo, ele começa em 1861, aqui tem todo esse processo de caos, e aqui em 1861 começa esse processo até 1863. Então, a gente está falando, se aqui há uma desordem, o que precisa haver, então, aqui? Qual é o assunto principal? Organização. Obrigada. Organização. Então, eles vão ter esse período aqui para fazer essa organização, para que eles possam continuar como igreja, porque agora Cristo não retorna, não vem mais, não volta mais nesse período. Então, a gente vai para uma citação de Ellen White, na Review and Herald, e eu vou ler essa citação para a gente, para ser mais rapidinho, e para dar para a gente ver esse estudo completo. Então, ela disse assim: foi-me mostrado que alguns temiam tornar-se Babilônia, se organizassem, mas as igrejas no centro de Nova York têm sido perfeitas Babilônia, uma confusão. E agora, a menos que as igrejas estejam tão organizadas que possam cumprir e fazer cumprir a ordem, elas não têm nada a esperar do futuro. Elas devem se dispersar em fragmentos. Os ensinamentos anteriores alimentaram os elementos de desunião. Um espírito tem sido acariciado para observar e acusar, e não para construir. Se ministros de Deus tomassem sua posição unidos e a mantivessem com decisão, haveria uma influência unificadora entre o rebanho de Deus. Haveria uma influência unificadora entre o rebanho de Deus. Barras separadoras seriam quebradas em fragmentos. Corações fluiriam juntos e se uniriam como duas gotas de água. Então, nesse texto, o que Ellen White está dizendo? O que a gente consegue ver através desse texto? Que exatamente nesse período que deveria acontecer agora organização, as pessoas estavam se opondo. E elas estavam se opondo porque elas achavam que organização era Babilônia. E Ellen White está dizendo que Babilônia é exatamente como eles estão naquele período, e não a organização. Então, ela diz que os Estados Unidos, sim, estavam uma desordem. Tudo estava desorganizado, precisava de uma organização. Então, ela está dizendo que não é Babilônia, né? E que isso deveria ser... Eles deveriam se apoiar e fluírem juntos como uma gota d'água. Então, o que acontece é que é necessário que eles se aproximem
do trabalho, eles se aproximem para que eles possam se preparar para o Pentecostes e o que ela está pedindo, o que ela está sugerindo é que é necessário a organização exatamente para isso. Então, haveria poder e força nas fileiras dos guardadores do sábado, muito mais do que qualquer coisa que eles ainda tivessem testemunhado, se esse processo de organização acontecesse. Então, o coração dos servos de Deus, eles são entristecidos são entristecidos, e enquanto eles viajam de igreja em igreja, eles também estão sendo entristecidos pela influência oposta de outros irmãos ministradores. Então, muitos indivíduos estavam prontos para se opor a cada passo de avanço que o povo de Deus tem dado. Ela está falando para aquele período e está mostrando quão difícil esse período foi para aqueles que queriam buscar, que estavam implementando a organização. Então, eles estavam sendo atacados, estavam tendo muitos oponentes, e eles... porque esses se atreveram a se colocar perante esse processo, a assumir esse processo de organização. Então, a agitação do assunto de organização tem revelado uma grande falta de coragem, coragem moral por parte dos ministros, que proclamam a verdade atual, e alguns estão convencidos de que a organização estava certa, mas falha quando é necessário coragem, ser corajoso, destemidos, para defender esse processo. Eles deixaram de favorecer alguns pontos que eles entendiam e que era tudo que Deus exigia deles. E ele ficou insatisfeito com a covardia dessas pessoas que se silenciaram com a falta de ação. Eles temiam a culpa e a oposição daqueles irmãos que os observava de uma forma geral. E ao invés deles se apresentarem com coragem diante daqueles que acreditavam e que esperava com razão a voz de seu ministro trazendo a verdade. Então, eles tinham medo de perder a sua influência. Esses ministros, eles sabiam que isso era o correto, mas eles não agiram, eles se silenciaram porque eles tinham medo de perder sua influência, né? Então, a gente chega a 1861, você está entrando no tempo de angústia, e o que começa a acontecer, né? A gente vê que o movimento precisa de organização. Então, como a linha dos discípulos, que eu tinha dito antes, que seria Cristo aqui, depois os 40 anos,
E depois nós teríamos aqui o Pentecostes. Você está mexendo, Cris? Teria o Pentecostes. Tá. Então, eles nessa linha, então tem a vinda de Cristo, eles passam por essa experiência dos 40 anos e eles levam esse período até o Pentecostes. E o que eles fizeram? Eles se organizaram. Então, a gente pode ver que essas linhas, elas se alinham. Então, a gente pode ver que ambas as linhas do fim do Israel moderno, do Israel antigo, elas se paralelam, elas se repetem. Então, se a gente estiver nos referindo à história do batismo, então ela se alinha com 2019. E aí, o que acontece? Jesus, ele chega e logo ele pega os discípulos e ele começa a fazer esses passos de organização. Então, se a gente pensar nessa ampliação dos sacerdotes, como é chamado o primeiro grupo, a gente pode ver na experiência do cenáculo. A organização deveria unir o povo de Deus, nesse período, em 1861. Então, para unir seus corações, lembra que ela diz, e que eles deveriam fluir juntos, como duas gotas d'água. E o que as pessoas estão falando desse período de organização que eles estão tentando implementar? Eles estão falando que isso é Babilônia. Então, o que Ellen White diz foi-me mostrado que alguns temiam que eles se tornassem Babilônia, se eles se organizassem. Quando a gente pensa nisso, que essas pessoas estão se opondo e estão com medo de que vire uma Babilônia, elas estão querendo levar isso para... elas querem dizer que Babilônia seria a ditadura, seria alguém que fosse ditatorial guiando essas pessoas. Uma organização para essas pessoas não seria algo bom. Mas para as igrejas do centro de Nova York, o movimento já era uma Babilônia, assim diz Ellen White, porque já era uma confusão, uma desordem. Então, o que as igrejas precisam agora, imediatamente? Elas, para se manterem, elas precisam se organizar. Para quê? Para que elas possam cumprir essa ordem, para que elas possam esperar algo do futuro, né? Porque se isso não se cumpre, então nada tem a esperar no futuro, né? Eles devem se dispersar em fragmentos. Então a gente vê que esses períodos eles estão se alinhando perfeitamente. Então a gente vê que o quê? A história, ela se repete. Por que a gente pode dizer que, na verdade, se a gente diz que a história se repete, o que a gente pode dizer desse período para nós aqui? Que estava uma bagunça, que estava em completa desordem também, que precisava de organização, né? Ellen White diz que haveria poder e força nas fileiras dos guardadores de sábado, né? Excedendo em muito, tudo que temos já testemunhado, se esse trabalho tivesse sido realizado, né? Então, isso ela diz para o tempo dela,
né? Teria que acontecer essa organização. Se tivesse acontecido no momento certo, eles teriam feito o quê? Teria cedido em muito tudo o que eles teriam testemunhado. E ela diz mais, o que a gente vai receber, tanto seria para eles como para nós. Nós precisamos nos preparar, porque nós vamos receber poder e força. Então, o que acontece é que esse sentimento contra a organização, ele foi muito forte entre o nosso povo. Os adventistas, em geral, que haviam se retirado das igrejas, das várias denominações, sob o chamado da mensagem do segundo anjo para sair de Babilônia, se opuseram agora à organização. Então, muitos adventistas do sétimo dia, eles temiam que a organização os colocasse em condenação. Então, o que esses adventistas fizeram? Alguns deles, eles buscaram luz em Cristo, eles buscaram no Senhor, com oração sincera, eles buscaram compreender qual era a vontade do Senhor. E a luz nos foi dada, assim diz Ellen White. Esse é um outro texto dela, da Review and Herald também, e ela diz que sim, a luz foi dada por seu Espírito, para que houvesse ordem e disciplina completa na igreja. Essa organização era essencial. O sistema e a ordem se manifestam em todas as obras de Deus, em todo o universo. A ordem é a lei do céu e deve ser a lei entre o povo de Deus na terra. Então, ela teve uma luta, os líderes tiveram uma luta muito dura para estabelecer a organização. Apesar do Senhor ter dado testemunho após testemunho, nós temos linha sobre linha que mostra isso. E que é diretamente voltada para esse ponto. Então, a oposição era muito forte. Alguém levantou a mão aí, Cris? Mas a gente sabia que Deus do Israel estava nos guiando, e nos guiando por sua providência. Nós nos engajamos o trabalho de organização. Agora, Ellen White falando para o tempo dela, também na Review and Herald, de 12 de outubro, e ela diz, tivemos uma dura luta para estabelecer a organização. Apesar de o Senhor ter dado testemunho após testemunho sobre este ponto, a oposição era forte e tinha que ser enfrentada de novo, mas sabíamos que o Senhor, Deus de Israel, estava nos guiando e nos levando para a sua providência, pela sua providência. Nós nos engajamos no trabalho de organização e uma prosperidade marcante acompanhou este movimento de avanço. Então, a gente sabe que esse período vai de 1861 a 1863, e Cristo, realmente, ele estaria voltando em 1863 se eles não tivessem falhado. Então, a instrução que Deus trouxe, então, era que seria organização. E qual seria o objetivo dessa organização? O objetivo dessa organização é eles se manterem como uma igreja, certo? Então, esse assunto de organização é o assunto para nossa aplicação. Ele é para o nosso tempo de angústia e é para o nosso tempo de hoje. Então, a gente vê que, desde a história dos discípulos, né, em todas essas dispensações, nós estamos aplicando a nossa história atual, né, a partir dessas linhas. A gente tem que se lembrar que quando a gente viu o estudo sobre Touro Ápice, a anciã Tese, ela começa dizendo que nós vamos precisar do Israel antigo e nós vamos precisar do Israel moderno. Mas
o que a gente vai precisar principalmente... nós vamos ver a nossa linha através do Israel antigo e ela deixa claro que não é só através do Israel antigo. Na linha do Israel moderno, o início da linha do Israel moderno também seria fundamental para a gente entender a nossa linha. E é isso que ela está trazendo agora para a gente. Então, ela quer combinar esses pensamentos com outros pensamentos sobre este mesmo assunto. Isso foi ensinado na Campal da Alemanha, de, acho que 2018. 2018 ou 2019? Acho que 2019. Obrigada, Cris. Então, o que foi ensinado na Campal? Obrigada. O que foi ensinado na Campal de 2019 na Alemanha, Campal Internacional? Foi ensinado que esse teste ele viria de forma dupla, né? Ele viria de forma dupla. Primeiro, teria que haver o reconhecimento da mensagem e logo depois o reconhecimento da liderança, a aceitação dessa liderança. Então, é um teste duplo. E o que nos foi demonstrado desde aí foi que através do planejamento deles, dos anciãos, as pessoas teriam que escolher entre o Elder Jeff ou a estrutura da Conferência Adventista, nesse período do Elder Jeff. E depois, eles deveriam escolher entre os líderes, os novos líderes, que seria Anciã Tese e Elder Parminder, e o movimento do Jeff, o FFA. O teste da organização e liderança, ele ocorre em cada uma das dispensações. Então, aí ela está se referindo ao modelo de agricultura, a linha de agricultura. O arar, né? Chuva temporã, chuva serôdia e a colheita. Então, ela diz que na época da colheita, isso é mais intenso, né? É uma época que é muito intensa, porque a história ela vem independentemente da oposição, né? A gente é obrigado a se organizar, quer as pessoas queiram, quer não, a gente tem a necessidade de se organizar. Então, nós temos que nos organizar, porque a gente já viu que a gente está saindo, essa história se repetindo, a gente viveu essa história de que a gente está saindo do caos e de uma grande desordem, né? A gente sabe que 1865 ele está centrado em torno da escravatura, né? Esse é o argumento. E a discussão sobre igualdade. Então, se a gente for para o Sul, a gente vai ver que os negros no Sul, eles estão eles estão tendo ali um período de total incerteza. Mas eu quero voltar um pouquinho e lembrar que, em 2014, o ancião Jeff, ele já sabia que ele deveria passar a liderança. Ele já sabia, isso já era fato. Mas ele demorou 5 anos para fazer isso, né? E quando ele faz isso, o que ele deixa? Ele deixa um movimento totalmente em desordem, né? Um movimento totalmente desordenado, totalmente sem organização nenhuma.
Voltando para 1865, a gente vai entender que os negros, eles não têm nada palpável. Eles poderiam proteger suas famílias? Não se sabe, eles não sabiam. Eles poderiam ter uma terra que fosse deles? Não, eles não sabiam se podiam ou não. Então, a condição do negro para o sul dos Estados Unidos, que eles já eram os escravos libertados, né? Era de total incerteza. Eles já eram escravos libertos e era de total incerteza. Então, tudo o que diz respeito ao povo negro, que o branco teria direito, o povo negro tinha pura incerteza, né? Então, eles ainda estavam sendo regulados, estavam sendo guiados, estavam sendo liderados pelos brancos. Então, ela pergunta, será que eles promulgam as leis que concernem que os brancos devem ser livres? Então, tudo que diz respeito ao povo negro é que vai receber regulamentação. E a regulamentação ela vai vir através do povo branco. Então, a gente sabe que o Sul perdeu a guerra civil, né, para o Norte, mas os Estados Unidos eles vão ter um novo presidente. O Matias trouxe esse estudo para a gente, essa troca de presidência e o impacto que isso teria. E esse presidente era o presidente Andrew Johnson. E ele era favorável à escravidão. Então, o que acontece com os estados do Sul? Eles agora têm de volta o direito que eles tinham antes, né? Que era o direito de ter escravos. E agora eles vão ter até escravos que já são libertos. Então, o que eles vão fazer é uma franquia desses negros que já foram libertos, né? Eles vão se vangloriar de que eles perderam, mas os escravos continuarão trabalhando para eles em suas terras, que eles não vão aceitar essa decisão, porque agora eles têm um presidente que que tem o mesmo pensamento que eles, né? Que era o presidente Johnson. Então, isso quer dizer que a raça negra continuaria sendo mantida como servos. Então, a gente pode considerar uma coisa. Quanto tempo eu tenho? A gente pode considerar uma coisa. Qual é a questão hoje? A gente tem nós temos a Organização das Nações Unidas, e nós temos o globalismo, e nós temos o unilateralismo. E o globalismo, ele defende o quê? Ele defende Trump,
e diz que ele é o quê? Um herói. É, o unilateralismo. Não, é isso. É. E o unilateralismo, ele defende Trump. Vocês vão entender. E e vai dizer que ele é um ditador. Será que eu acho que eu estou confundindo. Então seria o contrário. O globalismo vai dizer que Trump é um ditador. Desculpa, gente. E que o unilateralismo, ele é um herói. Então, aqui, a gente pode acrescentar que nós temos teorias de conspiração, é o que rege aqui, e aqui a gente vai ter as parábolas. Desculpa. Aqui a gente tem as parábolas. Obrigada. E aqui a gente tem as teorias de conspiração. Fiquei com isso na mente. Então, as pessoas que estão se opondo à ONU, elas estão dizendo que Trump, ele é um herói. E o outro lado, ele está se opondo à ditadura. Então, o que isso se parece? A gente vai entender. A gente tem a ONU e abaixo da ONU nós temos todos os países que aceitaram essa liderança da Organização das Nações Unidas. Então, você tem todos esses países individuais abaixo dela. Então, você vai ter... Dá para ver daí, será? Então, a gente tem a ONU. E abaixo dela, a gente tem todos esses países. E o que a gente tem ali? A gente tem quais países, né? A gente vai ter alguns deles: a Rússia, o Japão, a Arábia Saudita, os Estados Unidos. E tantos outros. Então, o que a gente vê? A gente vê que existem duas facções no mundo. Obrigada. No mundo hoje. Então, tem aqueles que apoiam a ordem, essa ordem, e aqueles que se opõem a ela. Então, aqueles que estão dizendo que a ameaça é o globalismo, eles estão se opondo a essa liderança. Então, eu digo que a ameaça é o globalismo, eu estou me opondo a essa liderança. Tá? E aqui, eu estou me opondo a essa liderança. E isso começou, então, a tornar-se um problema, né? Isso começou mais, particularmente, no governo de Ronald Reagan, e depois de Ronald Reagan, isso seguiu ao longo dos anos e foi com Bush e até chegar a Trump, que é o nosso tempo de hoje. Ela está falando isso, gente, para 2019. Porque o que essa união faz é violar a soberania americana. Então, por que eles são controlados por uma organização acima deles? Porque se for para a Liga das Nações, que foi antes, qual era a questão nesse período?
A questão era a mesma coisa que se tivesse violando a Liga das Nações, violando o unilateralismo. Vou explicar melhor. Se o povo do Sul, eles não estavam aceitando o unilateralismo que vinha por parte que eu acabei de falar, da Liga das Nações. Eles não queriam aceitar, né? Então, qual é o problema? Então, não queria a Liga das Nações, não. Ah, sim, desculpa. O Norte, o Sul, não queria aceitar que os Estados Unidos tivessem poder sobre eles. O que os Estados Unidos estavam querendo fazer? Ele estava querendo organizar. Estava uma desordem, e realmente estava. Mas eles não aceitavam essa gestão. Eles não aceitavam essa gestão. Esse era o problema. Então, o que acontecia quando eles violam o unilateralismo nesse período? Eles estão violando a própria soberania americana. Então, o que acontece? Há uma guerra protestante, há uma divisão no protestantismo, né? Há uma divisão no protestantismo. E aí há uma divisão entre essa luta entre Sul e Norte. O Sul querendo continuar com a escravidão e o Norte não apoiando a escravidão. Agora, uma pergunta. Isso aconteceu no mundo todo? Esse período aqui, a lei do escravo não fugitivo, isso aconteceu só nos Estados Unidos. Então, isso não foi uma coisa mundial. Não foi um problema global. É um problema concentrado no território americano. Mas tudo que a gente vê agora é global. Então, quando a gente coloca a nossa história alfa centralizada nisso, a gente vê que isso é global, isso é no mundo inteiro. Então, as Nações Unidas, ela esse governo federal era o governo que controlava o comportamento desses estados, né? Ele tinha poder sobre esses estados. Se esses estados saem dessas ordens, descumprem essas ordens, eles vão ter eles vão ser ou desligados, vai haver uma atitude por parte dessa liderança. Então, se a gente fosse olhar como o caso do governo federal, que seria esse controle vindo, controlando esses estados, partindo dos Estados Unidos, a gente tinha lá o presidente Lincoln, né? E o presidente Lincoln, ele não era tão eficiente, ele não foi tão eficiente, ele não se posicionou. E teve pessoas que se posicionaram dizendo que seria um grande lutador contra o governo de Lincoln. A gente viu também de que é formado esse governo federal, que é legislativo, executivo e judicial, e que esses poderes, eles são investidos pela Constituição dos Estados Unidos no Congresso, pelo presidente e pelos tribunais federais e assim, respectivamente. Então, tem que haver uma obediência. Nós já estamos indo para o finalzinho. E eu vou dar um salto aqui nesse rapidinho
para a gente dar uma adiantada. Então, a gente tem algumas questões que nós estamos enfrentando nesse movimento. Agora eu estou falando do nosso movimento. Então, nós precisamos nos organizar, né? Após todo esse padrão de 1861 a 1863, e que a gente está fazendo um paralelo de 2019 a 2021. Então, é necessário, porque é isso que vai nos levar ao Pentecoste, que vai nos unir no cenáculo e vai trazer a organização correta. Então, a gente sabe que em alguns lugares, alguns países, a gente viu que teve a emancipação das mulheres nesse movimento, e alguns países achavam que, ok, igualdade é aceitar que a mulher é igual a mim, mas eles não aceitavam, não faziam essa mudança de uma forma profunda, ou achavam que essa mudança poderia ser feita conforme eles achavam que era melhor, para o seu país, no seu país, onde eles viviam. Então, eles falam em nome do liberalismo e eles não percebem que eles estão lutando pela sua própria versão de liberalismo. Então, eles estão indo exatamente com a mentalidade de quem? Do Sul, da extrema-direita. Porque agora não é o que nós pensamos que está certo. Não é o que nós queremos impor, que já existia. Agora tem que haver uma mudança, tem que haver ordem. E essas pessoas estão fazendo os mesmos argumentos. Pelo unilateralismo, pela ditadura. Então, eles estão em oposição à liderança desse movimento. Mas eles acham que eles estão argumentando por liberdade. Eles acham que eles têm o direito de se organizar. Então, o que a Anciã Tese e o Ancião Parminder fazem? Eles assumem essa organização, eles tomam o controle dessa organização, eles percebem que está uma completa bagunça, eles percebem que ministros se calaram, que não estão exercendo suas funções, eles percebem que pessoas que sabem que isso está certo não estão lutando com coragem para demonstrar isso, para defender isso, e então o que acontece é que essa oposição ela está ligada ao nacionalismo. E isso é muito mais profundo e amplo do que as pessoas podem imaginar. Então, essas pessoas que se opõem pensam, você não pode exigir de nós o que já é da nossa cultura. Você não pode exigir uma mudança que já faz parte do meu país. Você não faz parte do meu país e você quer ditar regras aqui. Você quer criar uma organização que nós não precisamos, que vai mudar a nossa cultura. Mas é exatamente isso o ponto importante. É exatamente isso que vai fazer com que essa desordem tome um rumo diferente, que volte, que seja uma organização. Isso tudo está ligado à igualdade. Então, foi feita uma pergunta à Anciã Tese. Eu não tenho liberdade porque as pessoas diziam, essas pessoas dizem, porque ainda dizem, e dizem com sarcasmo, eu não tenho liberdade? Perguntam isso. Mas antes disseram, eu não te elegi, eu não votei em você, né? Eu não te escolhi. Então, ela diz o seguinte, ela também não escolheu ser escolhida. Ela não se candidatou para ser escolhida. Ela veio para ela dar aulas e, depois das aulas, ela voltaria para o seu lar e viveria sua vida normalmente, com a sua família, seu cachorro, cozinhando como ela gosta. Então, ela só segue o que a organização trouxe. E o mais importante é que ela
ela não procurou essa posição. Ela foi levada para essa posição. Ela foi colocada nessa posição por Deus, porque ela aceitou servir a Deus. E então não é que você tem que escolher isso, não é uma escolha. Ela também é uma serva de Deus, então ela tem liberdade. Ouvindo essa história que eu acabei de contar, ela não tem liberdade. Ela não pode fazer suas próprias escolhas, não dessa forma. Nós temos liberdade? Não. Nós não temos liberdade. Nós temos que seguir nesse caminho. Por que ela não tem liberdade? Porque ela escolhe seguir as linhas, seguir a profecia de Deus, seguir os mandamentos de Deus, conforme nós temos estudado linha sobre linha. O que acontece, a crise que existe no movimento, é porque as linhas estão impondo isso. Então, a gente precisa se organizar. E como que foi essa organização? Eles tomaram o controle de tudo e eles sabem quem vai pregar, eles têm controle de tudo. Foi necessário, porque estava desordenado, estava precisando de organização. E Ellen White diz que essa desordem é Babilônia, não é organização. Então, a gente pode ver em todas as linhas que a organização é necessária, porque é ela que vai nos levar a uma união, e essa união ela tem que ser uma união como duas gotas de água se unindo. Nós vamos estar prontos para fazer o trabalho em Pentecostes. Então, eles se tornaram as sugestões de Deus. Os líderes deste movimento, a anciã These e o ancião Parminder, eles não têm liberdade. Eles têm que seguir as linhas, como todos nós devemos seguir. Eles não estão restringindo nossa liberdade. Eles não são ditadores. Quem restringe a nossa liberdade, quem define até onde a gente pode ir, como a gente deve andar, é Deus. E as pessoas que olham para anciã These e ancião Parminder com reprovação, estão reprovando o próprio Deus. O que a gente faz é seguir os passos que ele nos dá, que ele nos conduz, porque ele é o único que tem o controle. E nós não somos essas pessoas. Parminder e These não são essas pessoas. Eles estão seguindo segundo a vontade de Deus. Nós não controlamos. E ele diz... Ele implementa a organização, deve haver organização, ele implementa que o momento é de igualdade, vai haver igualdade, vai ser implementada igualdade. Eu queria terminar esse estudo só dizendo que tudo isso que a gente tem estudado, com esses estudos que a gente tem visto com os estudos da anciã These na Austrália, desde Touro Apis até o final, porque ainda tem bastante estudo a respeito, que é desse momento que ela faz esses vídeos, tudo que ela quer fazer é mostrar para a gente que a história se repete. Eu posso dizer que nos Estados Unidos não há escravidão, ou no Brasil não há mais escravidão, mas a gente pode não ter isso como se fosse no Sul, no passado nos Estados Unidos, que havia escravidão, isso era visível para todo mundo. Mas a gente não vê, mas ainda há. É como dizer, eu não adoro o Touro Apis, mas as minhas características, o que eu trago dentro de mim, ainda estão ligados ao Touro Apis. Então, o que ela quer fazer é nos mostrar que as linhas se repetem.
Nesse estudo, a gente vê que é idêntico, que é exatamente o que ela disse, que o início do Israel moderno nos levaria à compreensão do tempo presente do Israel, do ômega do Israel moderno. O alfa nos levaria a isso, e está levando. Então, que nós possamos ser humildes o suficiente para a gente aceitar isso, que a gente possa fazer como o povo de Deus fez aqui, que buscou em oração e buscou em Deus o caminho a ser tomado, e Deus trouxe luz. Nós temos recebido muita luz a respeito disso. E nós precisamos estudar, A educação é o que vai nos levar a compreender o que já está aqui. É a educação que vai nos fazer isso, é o estudar o que nós temos que vai nos ajudar a fazer isso. Para a gente compreender, eu devo esquecer o que eu sei. Porque se o que eu sei, se tiver algo certo, vai bater com o que eu estou estudando. E se não for, vai conflitar. E a gente... Ele está nos ensinando, ele está nos instruindo, ele está nos preparando. Vamos terminar com uma oração? Querido Deus que estás nos céus, queremos pedir que o Senhor possa continuar conosco, Senhor, em nossas casas, e que nós possamos refletir sobre todas essas coisas, e que a igualdade, ela vai muito além do que o ser humano pode imaginar. Por isso, nós precisamos de Ti. Nós te agradecemos e te pedimos, em nome por amor do Santo e amado Jesus, pedindo que o Senhor continue conosco e durante o culto. Amém.